E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 3, 4 e 5 de Romanos. Hoje a gente está fazendo 152 dias que nós começamos a ler a palavra do Senhor, no propósito de ler e terminar ela nesse ano de 2023, tá certo? Pelo menos ler ela inteira, né? E é o seguinte, se você quiser fazer parte do propósito, quiser ler a Bíblia junto com a gente, terminar ela aí nesse ano 2023, é muito simples para participar. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos. E todo dia você pega, abre o vídeo e lê junto com a gente, tá certo? Eu vou fazer do jeito que você quiser, não sei, é isso aí. Então a gente vai ler aqui, vai orar primeiramente, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos também, Senhor, pelo privilégio que o Senhor também está nos dando de poder ler a palavra do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a nos concentrar, ajuda-nos a focar na Tua palavra, a tirar todas as distrações ao redor. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, ensina-nos, Espírito Santo. É o pedido que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 3 de Romanos tem um título assim: A fidelidade de Deus. Versículo 1 do capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. A verdade é que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes. Ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 9, que tem um título assim: Todos são pecadores. Versículo 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o versículo 21, que tem um título assim: Cristo tomou sobre si nosso castigo. Versículo 21 do capítulo 3. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou.
mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e ele declara justos tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 31, no capítulo 3 de Romanos. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem um título assim: Abraão como exemplo de fé. Versículo 1 do capítulo 4. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de que ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sobre a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras: eu os fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo,
não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 25, capítulo 4 de Romanos. Agora a gente vai para o versículo 1 do capítulo 5, que tem um título assim: A fé produz alegria. Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já somos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem um título assim: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre nós por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da desobediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Encerramos aí no versículo 21, o capítulo 5 e também a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando, dando graça a cada um de vocês, que a gente venha parar para meditar, para a gente parar para estudar cada leitura dessa daqui, tá certo? Meus irmãos, eu estou incentivando mais aí vocês, se vocês perceberam aí, desde ontem e hoje eu estou pedindo para vocês estudarem mais a Bíblia. Por quê?
Aqui tem muita verdade, muita coisa boa pra gente pregar, pra gente falar do amor de Deus, tá certo? É muito bom. Aproveita aí, vai anotando, vai... Enfim, é o Espírito Santo revelando aí vocês a verdade, vocês aqui notando aí tudo direitinho para vocês falar depois aí para as pessoas, para gravar no talo do seu coração. Eu tenho um professor que diz que quando a gente escreve, parece que a gente está escrevendo no cérebro, sabe? E isso é muito bom mesmo. Então assim, meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, que a gente venha perseverar cada vez mais na leitura das Escrituras Sagradas e que o Senhor continue nos dando graça e sabedoria para entender, compreender e aprender cada vez mais a palavra dele. Então desde já eu me despeço de vocês, que o Senhor conceda a vocês um ótimo dia. Tchau, paz do Senhor e até amanhã, se assim Ele permitir.